Pergunto, você realmente acompanha passo a passo como vai a tua família? Você já imaginou, por exemplo, você está em casa, de repente a tua filha chega e diz para você, olha pai, eu conheci uma pessoa, estou namorando com ela, e nós decidimos que vamos morar juntos. Você já imaginou isso? Pois é. Às vezes são coisas que passam pela vida e a gente nem percebe. De repente a gente está num barco e talvez a gente nunca fica sabendo da realidade. Nós temos muitas vezes tempo para o trabalho, tempo para os amigos, tempo para nós, mas não temos tempo para a família. Eu vou trazer para você hoje a história de uma mulher que teve um filho com um sequestrador. Você imagina isso? Você já imaginou, por exemplo, a sua filha chegar e apresentar para você um cara e dizer, olha, esse é meu namorado, eu vou viver com ele, nós decidimos que vamos viver juntos e eu estou indo embora de casa. Sem quê? Nem para quê. Você está pensando que isso é ficção? Engano seu. Isso é realidade. Um tempo atrás, uma senhora me contratou e ela queria que eu encontrasse um ex-namorado. E começamos a conversar e aí ela me contou uma história que daria um filme de terror. Ela me contou que ela estava namorando com uma pessoa e pretendia se casar com essa pessoa, estava apaixonada por ele. Morando no interior de Pernambuco, numa cidade pequena, 40 anos atrás, e de repente essa mulher foi sequestrada. E como foi isso? Um vizinho, alguém do mal, a viu, e ela muito bonita, jovem, e ele a ameaçou, dizendo para ela que ela tinha que ir viver com ele. E se ela negasse ou contasse para a família, ele matava ela e toda a família. Eu não sabia se ele tinha mesmo ou não capacidade para isso, sabia que ele era ruim e sabia que a fama dele era das piores. E para evitar uma tragédia em família, ela cedeu aos caprichos dele. Ele simplesmente acabou com toda a segurança, toda a vida, e ela engravidou. Um dia, quando ela voltou na cidade, o que aconteceu? Ela ficou sabendo que o ex-namorado dela estava para casar. E ela não quis chegar ali, depois de um bom tempo, porque, por uma razão muito simples, não podia atrapalhar a vida dele. E ela então encontrou com uma prima deles, amigo em comuns, e o que aconteceu? Ela contou, olha, fulano está casando, por que você não chega lá e conversa com ele, vocês se amam? E ela, mais uma vez, veio o medo. Só que agora, ela, além do medo, ela ainda tinha uma gravidez. E com essa gravidez, ela viveu a vida da pior forma possível. Um homem violento, um homem mau. Agora, pior, pai do filho dela. E o pior de tudo que ela estava carregando agora, não apenas uma imaginação, mas um filho do dissabor, um filho de um sequestrador. E como ela se libertou disso? Depois de muitos anos juntos, ela nunca contou isso para a família. Uma tia, a única em que o sequestrador, o marido dela, permitia que fosse com ela até a cidade, porque eles moravam na roça. Ela acabou contando para essa tia. E essa tia não podia contar para mais ninguém, exatamente para proteger a família. E tudo isso ela trouxe para a vida inteira. E depois de tantos e tantos anos, hoje ela tem um filho. E ela não pode contar essa história. E ela não pode revelar ao mundo essa história. Revelou a mim, como detetive, claro, eu jamais poderia contar o nome, endereço, quem é. Mas e por que eu resolvi contar essa história hoje, exatamente hoje, domingo? Porque hoje ela me ligou. Hoje nós conversamos.
Mas eu nem falei para ela que ia contar de novo essa história que já havia contado no passado. Mas é uma história que serve para você ter uma reflexão sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o que você faz, sobre se você conhece mesmo a sua família. Se você se permitiria passar por isso sem se questionar, como do nada alguém chega, apresenta uma pessoa que você nunca viu, que nunca foi do relacionamento dela, e ela simplesmente diz: pai, eu estou namorando com fulano, estava namorando escondido e agora vou morar com ele. E a família poderia ter resolvido isso de uma outra forma, ou na justiça, ou com a justiça das próprias mãos. Mas a filha, com medo, não contou, porque os irmãos poderiam ser mortos ou matar alguém, o pai, etc. E ela preferiu carregar esse fardo. E aqui vem duas reflexões. Nós temos que pensar em duas coisas possíveis. Nós estamos dedicando tempo da nossa vida a quem amamos de verdade, a nossa família, a quem tanto tentamos proteger? Ou será que não? O que você está fazendo? A outra coisa, e por que eu resolvi contar exatamente essa história? Porque às vezes as coisas acontecem do nosso lado, na nossa casa, dentro do nosso lar, e a gente sequer toma consciência disso. E por que não toma? Até no dia de hoje, 40 e tantos anos depois, as únicas pessoas que sabem dessa história sou eu, um completo desconhecido, um detetive particular, profissional, que ela a conheceu, por acaso, aqui no YouTube, ou no Facebook, ou em alguma outra rede social, no Instagram, aqui no Instagram. Por acaso, ela me contratou para entender e buscar esse ex-namorado. Por acaso. Mas nem pai, nem mãe, nem irmãos, nem sobrinho, as únicas pessoas que sabem sou eu e aquela tia. E é isso que eu quero que você, a partir de agora, comece a pensar. Será que eu estou protegendo mesmo, de fato, a minha família? Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Eu sou o Detetive Quental e esse é o seu e o meu espaço aqui na internet. Você não me segue? Segue para mais histórias como essa. Passa a seguir a partir de agora, deixa aqui seus comentários, deixa o seu gostei, não gostei. E se de alguma forma isso te ajudou, compartilha. Detetive Quental, um abraço, até o próximo vídeo.